Atos capítulo 9, do verso 3 ao verso 5. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos dê a graça de compreender um pouco mais da palavra do Senhor hoje à noite. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, por esse registro da conversão de Saulo de Tarso ao cristianismo, por esse encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo e todas as bênçãos que vieram à tua igreja a partir dele, Senhor. Queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe essa noite, nos ajude a compreender um pouco mais a tua palavra, Senhor, e a aprender lições preciosas sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Oi? Saindo legal? Oi, som, oi. Oi, som. Oi. Aumenta mais um pouquinho. Isso. Oi, som. Tá legal? Meus irmãos, esse texto relata a conversão de Saulo de Tarso, e nós vamos ver alguns fatos sobre a conversão de Saulo. A gente poderia dar como tema para a mensagem de hoje: o jogo virou. Saulo era um pouco mais jovem do que o Senhor Jesus Cristo, mas era contemporâneo dele. Não nasceu em Belém como Jesus, nasceu em Tarso e herdou uma profissão, provavelmente a profissão do seu pai. Era fazedor de tendas, e tendas não eram essas tendas que a gente vê o pessoal vendendo espetinhos por aí. Hoje a gente chamaria de barraca de acampamento, né? Então era alguém que costurava aquelas tendas de couro, muito provavelmente. E ele era alguém realmente muito inteligente, muito dedicado, da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, das 12 tribos, e como uma provável homenagem ao personagem mais famoso da tribo de Benjamim, ele foi batizado com o nome de Saulo, ou Saul, o primeiro rei de Israel. Há uma tradução bíblica, a King James traduz o nome dele como Saul, e traduz corretamente. Pode ser Saul, pode ser Saulo, enfim. Ele se dedicou à vida religiosa e desde cedo lutou para que o povo de Deus permanecesse nos caminhos do Senhor, na doutrina, e para que nenhuma seita, nem outro grupo judaico prevalecesse em Israel. Mas ele exagerou a dose. Ele era tão zeloso, mas tão zeloso, e possuía tanta autoridade, que conseguiu cartas para prender, e ele chegou até a torturar e até a matar alguns cristãos, conforme ele diz mais à frente, testemunhando desse dia que nós acabamos de ler no capítulo 26 do livro de Atos. E Paulo, então, aparece a primeira vez no Novo Testamento quando Estevão foi apedrejado. O diácono Estevão estava pregando o Evangelho e morreu por apedrejamento. Um jovem chamado Saulo estava ali e recolheu a roupa do falecido Estevão. É a primeira menção de Saulo na Bíblia. E ele foi ganhando notoriedade, até que nesse dia em que ele caminhava para a cidade de Damasco, uma cidade que havia um grupo significativo de cristãos, ele ia com toda a vontade para prender aquele grupo e levá-los para serem julgados em Jerusalém, ao ponto do autor do livro, que era médico, o doutor Lucas, dizer que Paulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse algum do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. É interessante que Lucas tenha descrito isso aqui como Paulo ainda respirando ameaças e morte. A ideia é que Paulo só pensava numa coisa: ameaçar, prender e, se fosse o caso, até mesmo matar os cristãos. Então ele respirava isso. É como se o tempo todo ele estivesse focado na prisão dos cristãos, como alguém que está respirando constantemente, algo como se ele estivesse assim, como a gente diz hoje em dia, né? Ele estava bufando de ódio pelos cristãos, e ele queria acabar com o cristianismo, porque ele julgava que o cristianismo era uma perversão do judaísmo, porque os cristãos entendiam que Jesus é Deus, os judeus entendem que Deus é um só ser e uma só pessoa, mas ao longo de toda a Bíblia a gente vê que Deus é um só ser em 3 pessoas. Então, para ele, para Paulo e para os judeus de sua época, os cristãos estavam ensinando idolatria em Israel. E por conta do pecado da idolatria, os judeus já haviam sofrido muito. Por exemplo, por volta do ano 586 a.C., os judeus foram levados para a Babilônia, para o cativeiro na Babilônia, onde passaram 70 anos lá como escravos. Só voltaram para a sua terra por volta do ano 516 a.C., e aí nessa época, do ano 516 até o ano 450, que são escritos os livros de Esdras, Neemias, Zacarias e Malaquias, por exemplo. Então vamos ver alguns fatos sobre a conversão de Saulo. Primeiro, ele era muito zeloso por Deus. Ele tinha como objetivo de vida adorar a Deus e fazer tudo o que fosse necessário para servir a Deus e para que o seu povo também servisse a Deus. Ele era um mestre, ele era um rabino fariseu. Havia alguns grupos religiosos judaicos, o grupo dos fariseus era o maior, do qual Paulo fazia parte. E os fariseus se reuniam nas sinagogas, enquanto que os saduceus, um grupo bem menor, algo em torno de 10 a 15% da população da época de Israel, se reunia no templo. Então Paulo pertencia ao maior grupo, era muito conhecido, muito respeitado e muito zeloso. Ele diz isso em uma das suas cartas, por exemplo, na carta aos Filipenses. Ele diz que quanto à lei, ele era fariseu, nascido da tribo de Benjamim, foi circuncidado ao 8º dia de vida, ou seja, quanto à lei, ele era irrepreensível à luz dos homens. E tem gente que acha que pode alcançar alguma bênção de Deus, pode receber alguma graça da parte de Deus, e até mesmo a salvação, por ser alguém extremamente religioso. Em todas as religiões tem gente que pensa assim: eu sou muito fiel à minha religião, à minha lei, como o pessoal diz no sertão. Eu não posso mudar porque a minha avó era dessa lei, os meus pais eram dessa lei, eu tenho que... é o meu destino, eu não posso mudar religiosamente falando. E acha que Deus se agrada disso. Não, Deus se agrada do que é certo. Ser fiel é bom, mas não ser fiel a algo que está errado. Paulo era extremamente zeloso, extremamente fiel, mas a sua religiosidade estava completamente equivocada. Mas a gente não precisa ir muito longe para encontrar esse tipo de coisa. Há muitos cristãos protestantes, há muitos evangélicos que são fiéis aos usos e costumes das suas igrejas e denominações, aos horários dos cultos, a toda a programação da igreja, mas muitas vezes não passam de meros religiosos que ainda não encontraram Jesus Cristo. Um pastor que eu conheço, tenho contato com ele ainda hoje, recebeu em
sua igreja um homem que disse para ele o seguinte, após terminar um dos cultos: pastor, eu já procurei Deus na religião A, B, C, D, E e não encontrei Deus. Eu vou encontrar Deus aqui? Pergunta fácil para o pastor responder. E o pastor disse: seja bem-vindo, continue frequentando, ouvindo a palavra e abra o seu coração para Deus. Se você abrir o seu coração, Deus vai entrar no seu coração. Não é a igreja que vai fazer você mudar ou sentir a presença de Deus ou algo do tipo. É se você buscar Deus com sinceridade, de acordo com a palavra dele. E aí orientou aquele homem que estava realmente numa busca por Deus. E aqui, irmãos, cabe uma pergunta para nós: será que nós somos muito zelosos por Deus ou zelosos meramente pela nossa religião, pela nossa igreja, pela doutrina da nossa igreja, pelos usos e costumes da nossa igreja? Alguns irmãos, não dessa igreja, mas alguns irmãos acreditam que a escola bíblica tem que ser no domingo, e no domingo de manhã. Então a escola tem que ser dominical. Muitas vezes não estou nem preocupado se a escola é de fato bíblica. Estão muito mais preocupados em saber se a escola é dominical, se é no domingo. Isso é religiosidade inútil. Muitos irmãos enganados, até sinceros, zelosos, acreditam que é a vontade de Deus, que a gente só pode, ou que o ideal é ir para a igreja de paletó, gravata e aqueles paletós grossos que vendem por aqui, né, no nosso estado, mesmo nesse calor horroroso que está fazendo aqui em João Pessoa. E acham que se não forem vestidos assim, não serão bem recebidos por Deus. Será que a gente tem devotado a nossa vida a Deus ou a nossa religião? Segundo fato sobre a conversão de Saulo é que Paulo estava contra Deus e não sabia. Ele jurava, ele estava disposto a fazer o que fosse possível, o que fosse necessário para combater o cristianismo e para combater qualquer outra seita, qualquer outro grupo religioso. Seita significa isso, um grupo religioso que divergisse dos fariseus. Mas ele estava contra Deus e nem estava atento a isso. Ele estava cego e não sabia. Ele pensava que Deus estava se agradando das atitudes dele, de ter usado a sua influência nas sinagogas para conseguir autorização, ir até Damasco ou ir até outras cidades onde havia cristãos, prender esses cristãos, bater nesses cristãos e até matá-los, se fosse o caso. Tem gente que pensa que está fazendo alguma coisa boa para Deus, mas não está. Por exemplo, tem gente que acha que o melhor a ser feito na igreja é o que ele pensa, ou ela pensa, independente da opinião dos irmãos. Não, porque a minha opinião é boa, eu sou uma pessoa inteligente, eu sei o que é melhor. Mas às vezes essa pessoa está contra Deus, contra a vontade de Deus, porque está contra todos os irmãos, está provocando divisões na igreja, e com a igreja de Deus não se brinca. Aconteceu um caso numa igreja evangélica há poucos anos aqui na Grande João Pessoa, inclusive com um ex-aluno meu, infelizmente, ele não aprendeu isso comigo. Ele se encantou por uma determinada doutrina que ele viu no seminário, uma doutrina que muitos crentes seguem,
mas não era a doutrina que a igreja dele pregava. Ele era o líder de jovens daquela igreja, e tinha em torno de 35 jovens naquela igreja. Então ele catequizou toda aquela mocidade, e quando todos já estavam catequizados, digamos assim, estavam fiéis a ele, àquela doutrina que ele aprendera no seminário, ele saiu da igreja e levou toda a mocidade da igreja. Isso provocou uma revolta imensa. Onde estava o pastor? Primeiro que os pais dos jovens perguntaram isso, né? Onde estava o pastor que não viu isso acontecer? Que não viu, não sabia o que esse líder de jovens estava pregando. E é claro, todo mundo ficou chateado com ele. E quase 40 pessoas saíram da igreja de uma vez só, porque ele jurava que estava fazendo uma coisa boa para Deus, ao ensinar aquelas doutrinas ali. Estava insatisfeito? Se estivesse satisfeito com a doutrina da igreja onde ele era líder dos jovens, não sei se ele se converteu lá, enfim, saísse, procurasse uma igreja que lhe coubesse, que ensinasse as doutrinas que ele acreditava, mas não dividisse a igreja. Chegasse para o pastor com sinceridade, como um rapaz me procurou no final do ano, um ex-aluno meu e um amigo dele, queria me apresentar, conversamos, e ele disse: discordei da doutrina da igreja onde eu estava, conversei com o pastor discretamente, nem disse todas as razões, não queria machucar o pastor, e saí discretamente, e está em outra igreja, amém? Não tem problema. Paulo estava contra Deus. O que Paulo fez foi muito mais grave do que o que eu acabei de mencionar, porque ele não procurou saber qual era a doutrina que os cristãos estavam ensinando. Ele estava contra Deus e não sabia. Irmãos, há um texto na Bíblia que diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a gente também deve se perguntar o contrário: se Deus é contra nós, quem será por nós? Ninguém pode ir contra o Senhor, ninguém prevalece contra Deus. Essa semana eu soube de um amigo que é pastor, ele contando uma situação difícil que está passando na igreja dele. Tinha 2 mulheres na igreja lá que estavam perturbando muito na igreja, mas perturbando mesmo. E uma delas, escuta, frequentando a igreja e frequentando o terreiro de macumba ao mesmo tempo. Ele soube depois. E fazendo macumbas contra o pastor e contra a igreja. Já pensou? Coisa terrível. Irmãos, Paulo estava contra Deus, mas ninguém prevalece contra Deus. Ninguém prevalece também contra o povo de Deus. Ninguém prevalece contra a igreja. Os imperadores romanos que tentaram destruir o cristianismo morreram. Nós estamos aqui até hoje. Nero, Domiciano, Hitler, todos passaram. A igreja prevalece até hoje, no mundo todo. Na Coreia do Norte, onde é proibido ser cristão, na verdade, onde é proibido ter qualquer tipo de adoração, a não ser ao imperador Kim Jong-un, há cerca de 400 mil cristãos lá, porque ninguém detém a igreja. A Bíblia já foi queimada em muitos momentos da história, mas nós estamos aqui hoje com a Bíblia em várias versões na nossa língua, no smartphone, várias versões, e na internet, a perder de vista o número de Bíblias que a gente pode ter. Ninguém pode ir contra Deus e prevalecer. Terceiro fato sobre a conversão de Saulo: Paulo teve uma experiência profunda com Deus, e a experiência profunda com Deus foi descobrir que ele estava perseguindo o próprio Deus, que ele estava perseguindo Jesus Cristo.
E o texto que nós lemos no início, versículos 3, 4 e 5, relatam exatamente isso. Ele estava caminhando rumo a Damasco. A gente não sabe se havia cavalos ali, tá? Daí surgiu o ditado que é a pessoa caiu do cavalo, né? Quando a gente fala que alguém caiu em si, se deu conta. Mas nos 3 relatos mencionados no livro de Atos sobre a conversão de Saulo, em nenhuma delas, nenhum cavalo é mencionado. Em Atos 9, pode ler o capítulo inteiro, você não vai ler a palavra cavalo ou carroça, carruagem, em nenhum momento. No capítulo 22, quando Paulo está testemunhando sobre sua conversão, também ele não menciona nenhum cavalo. No capítulo 26, em outro episódio que ele está testemunhando, ele não menciona nenhum cavalo. Mas como será que ele estava viajando? Provavelmente a cavalo. Talvez nessa hora ele nem estivesse a cavalo. Talvez tivesse descido um pouco para caminhar um pouco, não sei. Mas o fato é que não aparece nenhum cavalo aqui. Mas ele caiu no chão. E é isso que importa. Ele viu uma luz, como ele diz em outro texto, mais brilhante que o sol do meio-dia. E aí, juntando esses 3 relatos, de Atos 9, Atos 22 e Atos 26, a gente entende o seguinte: que todos viram alguma coisa. Todo mundo que estava naquela caravana com Paulo. Todo mundo. Todos ouviram alguma coisa. Mas só Paulo viu Jesus e só Paulo ouviu a pergunta de Jesus. Só Paulo conversou com Jesus. Não foi somente uma visão. Uma visão a gente vê algo e pronto. A gente não interage com a visão. Isso aqui que aconteceu com Paulo a gente chama de aparição. Jesus apareceu para ele e conversou com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo falou: quem és tu, Senhor? É que eu estou lhe perseguindo? Quem és tu? Eu não estou perseguindo. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa foi a maior experiência da vida de Paulo. Ele ficou cego, mas ele descobriu que Jesus é Deus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele descobriu também que quem persegue a igreja, persegue Deus, persegue Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Deus zela pelo seu povo, Deus zela pela sua igreja. Recentemente me perguntaram por que eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por que a igreja não passará pela grande tribulação, se Deus nunca preservou a igreja de passar por sofrimentos? Os incrédulos perdem seus parentes, os cristãos também. Os incrédulos perdem emprego, os cristãos também. Incrédulos são torturados mundo afora, os cristãos, dependendo do lugar, mais ainda. Tudo que pode acontecer com o incrédulo pode acontecer com o cristão. O incrédulo pode ser acometido por um câncer, um cristão também. Um raio pode atingir o incrédulo e matá-lo. Pode acontecer a mesma coisa a um cristão. Foi uma pergunta sincera. Por que Deus vai arrebatar? Porque eu acredito que Deus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, para poupá-la do sofrimento da tribulação, da grande tribulação, já que Deus não poupou a igreja de perseguições, torturas e até mortes, e até os dias de hoje. Deus não poupou toda a igreja. Em muitos países do mundo, a igreja é perseguida. Há cristãos, a igreja do Nazareno, inclusive na Ucrânia, os pastores têm mandado notícias. Hoje mesmo eu li, eles estão se reunindo e orando em prol que cesse aquela guerra. E eu respondi o seguinte a essa pergunta: na verdade, todos nós, conforme diz o livro de Eclesiastes, todos nós que vivemos debaixo do sol, ou seja, vivemos na terra, estamos sujeitos às mesmas coisas.
Podemos ser pobres ou ricos, mas não estamos sujeitos à ira de Deus. A grande tribulação será o derramamento da ira de Deus na terra. Será o começo do julgamento de Deus àqueles que não servem, àqueles que não adoram. E Deus, sim, sempre poupou o seu povo da ira divina. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ele mandou anjos avisarem Ló e sua família, para que saíssem de lá a tempo. E ninguém da família de Ló morreu com fogo e enxofre. A sua esposa olhou para trás, desobedecendo a ordem do anjo, e virou uma estátua de sal. Ela olhou para trás, significando que ela desejava ter ficado naquela terra. Mas Ló e suas filhas foram preservados. Quando Deus decidiu destruir esse mundo e matar todo mundo por meio do dilúvio, aqueles que creram nele foram preservados. Noé, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e a esposa de cada um. 8 pessoas só creram em Deus no mundo inteiro e não sofreram a ira divina, foram preservados. Quando Deus então decidir derramar a sua ira sobre esse mundo, Ele vai preservar o seu povo e vai tirar o seu povo desse mundo antes que isso aconteça. É isso. A igreja estava sofrendo uma grande perseguição, uma perseguição do império, uma perseguição dos próprios judeus no tempo de Paulo, mas a igreja crescia. Um dos pais da igreja, no século seguinte, no segundo século, chegou a dizer o seguinte: porque quanto mais se matava cristãos, mais a igreja crescia. Ele chegou a dizer que o sangue dos cristãos, o sangue dos mártires, era a semente da igreja. A ideia era que quando o sangue caía na terra, nascia um novo cristão. Pode até ser naquela época, mas a igreja não depende de perseguição para crescer. Antes do período de pandemia que nós estamos passando, graças a Deus estamos vencendo. Muita gente, mas muita gente mesmo, tinha a ideia: como seria bom se Deus mandasse uma perseguição religiosa no Brasil. E eu sempre fui contrário a essa ideia. E quando podia falar, falava. Porque muitos diziam o seguinte: não, mas tem muita gente na igreja que não é crente. Eu sempre vi isso com muita arrogância. Como é que a gente pode julgar quem é e quem não é? Se o próprio Deus disse que a gente não deve tentar separar o joio do trigo, que é muito parecido. Outra coisa que se dizia era que a perseguição ia purificar a igreja. Já li a Bíblia várias vezes e nunca vi isso. O que purifica a igreja é o sangue de Cristo, não é perseguição não. Se dizia também que a perseguição faria com que a igreja crescesse, como no início do cristianismo, no primeiro e segundo séculos. E eu disse: não é a perseguição que faz a igreja crescer. Não, mas lembra de um dos pais da igreja que disse: o sangue dos cristãos é a semente da igreja? Sim, mas isso não é versículo bíblico, isso é uma citação apenas. Tanto é que em Atos capítulo 9 ainda, versículo 31, depois que Paulo se converteu e aquela perseguição cessou, diz o seguinte: assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ou seja, do sul, no meio de Israel e no norte de Israel, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Quem faz a igreja crescer nunca é a perseguição, nunca são fatores humanos, é o Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz a igreja crescer. A igreja cresce na perseguição, cresce. A igreja cresce quando a paz, acabei de ler, cresce.
A igreja cresce quando a economia está ruim, cresce quando a economia está boa, o povo está prosperando, cresce também. Em uma das 7 parábolas do reino mencionadas por Jesus, que estão lá em Mateus capítulo 13, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher botou no bolo, e cresce, e ele não sabe como. É verdade. Paulo começou a descobrir tudo isso quando estava caído no chão. Ele que se achava o forte, o bambambam, o poderoso, o que estava amparado pela lei, tinha cartas para prender os cristãos, agora estava no chão, caído, e um Senhor de verdade falando com ele: por que você me persegue? Quarto fato sobre a conversão de Saulo: ele ficou cego e em jejum por 3 dias. O impacto na vida de Paulo, dessa aparição, dessa pequena conversa que ele teve com Jesus, gerou isso. Primeiro, que a visão foi tão forte, a luz foi tão clara, que ele ficou cego, literalmente cego. E o texto diz que ele foi conduzido a Damasco pelo braço, e ele ficou hospedado na casa de um irmão. É uma pena que Lucas não tenha escrito, né, maiores detalhes nesse capítulo aqui. Eu queria saber o que aconteceu com os outros judeus. Eles foram embora, né? Paulo era o líder. Paulo ficou na casa de um crente já. Ele não ficou na casa de um simples judeu. Ficou na casa de um homem chamado Judas, que era temente ao Senhor. Ele ficou lá 3 dias cego. E eu fico pensando, irmãos, o que será que se passou pela cabeça de Paulo naqueles 3 dias em que ele estava cego? Ele não sabia que ia ficar curado não, que ele ia voltar a enxergar. Não, ele não sabia. Deus não disse nada. A gente sabe que ele ficou bom, porque a gente já sabe o final da história, né? Mas ele ficou tão impactado que ele entrou nesse jejum não programado. Ele não quis comer. 3 dias. Não sentiu fome, muito provavelmente não sentiu fome. Mas ele deve ter pensado muito sobre a sua vida e sobre aquele momento em que ele estava vivenciando. Talvez ele tenha pensado: eu não acredito que nesses meses ou nesses anos eu estou contra Deus. Logo eu, tão zeloso. Logo eu, criado aos pés do maior rabino da época. Logo eu, tão erudito da lei, fariseu dos fariseus. Eu não acredito que eu estou contra Deus, e que esse povo que eu bati, que eu prendi, que eu matei, era quem estava certo. Paulo teve uma maior crise existencial da sua vida. Ele viu que estava completamente errado. É assim que acontece muitas vezes. Quando a gente chega e apresenta o Evangelho, e as pessoas se convertem a Jesus, entregam sua vida para Jesus. Eu não acredito que eu estava errado esse tempo todo. Como é que eu pude perder essa chance? Tantas oportunidades. Como é que teve culto e eu não fui? Como é que eu perdi a oportunidade de adorar a Deus com meus irmãos? Paulo ficou 3 dias, provavelmente pensando nessas coisas. Aquilo foi um retiro espiritual que Paulo fez na casa de Judas. Cego, ele não viu nada, não comeu nada. Mas no 3º dia, ele estava orando. Imagino que ele passou esse tempo todo orando, né? Orava dia e noite, para entender o que estava acontecendo. Enquanto ele estava orando, na casa de um homem chamado Judas, que depois some, né? Nunca mais é mencionado.
Outro irmão que também nunca mais é mencionado, chamado Ananias, que não é aquele marido de Safira, não, aquele já tinha morrido 5 capítulos antes. Estava orando também, um cristão, lá em Damasco. E Deus falou com Ananias e com Paulo ao mesmo tempo. Ele disse: Ananias, vá à rua chamada direita, era o nome da rua, na casa de Judas. Lá tem um homem chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Vá lá, batize ele e ore por ele para que ele seja cheio do Espírito Santo. Na mesma hora, Deus estava falando com Saulo, que Ananias iria lá, iria orar por ele e que ele voltaria a enxergar. Mas Ananias, como provavelmente qualquer um de nós, teve medo. Ele disse: Senhor, esse homem tem perseguido o teu povo, esse homem tem maltratado, prendido e matado muitos dos teus filhos, muitos dos meus irmãos. Mas Deus disse para Ananias: vai, porque ele é um vaso escolhido, ele é um homem escolhido, ele vai levar a minha palavra perante os gentios, perante os reis, perante as autoridades, e eu vou mostrar para ele como é importante sofrer pelo meu nome. E Ananias foi. Irmãos, quando Deus dá uma ordem, geralmente Ele dá com muita clareza. Quando a gente não tem a clareza necessária, geralmente não é Deus quem falou. Mais clareza do que isso: Ananias, rua chamada direita, casa de Judas, tem um homem lá chamado Saulo, e sabe o que ele está fazendo agora? Ele está orando, está vendo um homem chamado Ananias, ou seja, ele está vendo você entrar lá na casa. Está em dúvida se Deus mandou ou não você fazer alguma coisa? Não faça. Peça confirmação ao Senhor. Peça para Deus falar com maior clareza. E Ananias foi lá. E é o quinto fato sobre a conversão de Saulo. Ele foi batizado e foi cheio do Espírito Santo. O texto diz que Paulo ficou em pé e foi batizado. Se ele ficou em pé e foi batizado e foi dentro da casa de Judas, muito provavelmente ele foi batizado por aspersão, que é aquele batismo que a gente só molha um pouquinho a cabeça do batizando. Quando a gente enche as duas mãos com água e derrama sobre a cabeça do batizando, a gente chama esse batismo por afusão. E quando a gente deita o corpo do batizando na água e levanta ele de volta, a gente chama esse batismo por imersão. E tem muitos irmãos que brigam muito, dizendo que a única forma de batismo correta é a por imersão. Eu fui batizado por aspersão, só um pouquinho de água na cabeça, quando eu tinha 14 anos. E é válido, a não ser que a gente imagine que dentro da casa de Judas havia uma piscina, ou que passasse um rio por dentro da casa dele, né? Para a gente dizer que ele foi batizado por imersão. E na hora do seu batismo, nas águas, Paulo também foi batizado no Espírito Santo. Irmãos, isso é algo que a gente tem que buscar: ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Se você ainda não teve essa experiência de ser batizado no Espírito Santo, ore, peça a Deus para que Ele revista a sua vida, Ele revista com o poder do alto, para que Ele lhe dê ousadia para testemunhar sobre Jesus, para pregar sobre Jesus, para que você tenha a experiência mais maravilhosa de todas aqui na terra, de sentir a presença de Deus de forma tremenda. Alguns falam em línguas, outros sentem uma alegria profunda, alguns até começam a rir do nada, aparentemente do nada. Outros choram copiosamente, outros ficam ali só sem nenhuma demonstração externa, mas sentem a presença de Deus de maneira maravilhosa. Um amigo meu, convertido ao Evangelho há muitos anos, há mais de 50 anos, ele disse que quando se converteu, no culto em que ele se converteu, lá na cidade de Patos, enquanto ele caminhava do último banco da igreja até a frente na igreja para receber uma oração,
ele sentiu como se tivesse um rio correndo aqui na altura do peito dele, lavando ele de todas as mágoas, de todos os pecados, purificando ele. Ele disse que nunca esquece aquilo, aquela experiência tremenda que ele teve com Deus. Paulo precisava ser batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para entender que Deus é um só ser que subsiste em 3 pessoas. E ele precisava ser cheio do Espírito Santo para testemunhar, para a missão que ele tinha para desempenhar. E a missão foi árdua. Olha só, irmãos, o que diz os versículos 15 e 16. Mas a Ananias, mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Por isso eu disse, o jogo virou. Paulo foi de perseguidor a perseguido. Ele foi chamado por Jesus, não porque ele era muito inteligente, embora ele fosse, não porque ele seria um grande missionário, embora tenha sido o maior missionário de todos os tempos, mas para que ele aprendesse como é gratificante até sofrer pelo nome de Jesus. E ele diz isso em suas cartas. Por exemplo, em Colossenses 1:24, ele estava consciente da sua missão. Escreveu o seguinte: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor de seu corpo, que é a igreja. Ele entendeu que Deus tinha um pouquinho de sofrimento para a igreja, somos nós, e ele estava cumprindo a parte dele. Também em Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele escreveu: pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Paulo entendeu bem a sua missão. Sexto e último fato sobre a conversão de Saulo. Paulo começou a pregar em nome de Jesus. Antes ele perseguia quem pregava em nome de Jesus, no nome de Jesus. Ele prendia, ele batia, ele matava, ele perseguia. Mas logo após a sua conversão, ele começou a pregar em nome de Jesus, já nas sinagogas em Damasco, já quando ele foi curado de sua cegueira. Por que ele fez isso? Pelo menos 2 questões que a gente precisa observar. Primeiro, ele entendeu que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Então tudo que ele sabia sobre o Messias bastava aplicar a Jesus. E essa foi a sua pregação, as suas primeiras pregações em Damasco. Por exemplo, em Atos 9:20 registra que ele logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Então tudo que ele sabia como um rabino, um fariseu, um judeu, sobre Jesus, sobre o Messias, aliás, bastava dizer que o Messias era Jesus. Segundo, Paulo, embora novo convertido, não começou a pastorear uma igreja. Ele sabia, ele tinha conteúdo para pregar. Então a gente vê, sobretudo, pessoas acontecendo com pessoas famosas, né? O cara nem teve a vida mudada ainda, mas era um roqueiro famoso, foi para a igreja, supostamente se converteu, aceitou Jesus, recebeu uma oração, está frequentando a igreja ali, não sabe nem qual é a cor, como eu costumo dizer, qual é a cor da capa preta da Bíblia, não sabe nem o Pai Nosso, mas porque ele é famoso, muitas vezes lhe entregam um microfone para que ele pregue ou dê seu testemunho. Está errado, irmãos. Paulo só pôde pregar porque ele tinha a lei decorada na cabeça. Ele tinha o que dizer. Ele não era qualquer um.
E ele não começou a pastorear a igreja. Ele não mandou fazer faixa, botar na frente da sinagoga, venha ouvir o ex-bruxo, o ex-isso, o ex-aquilo outro, contar suas experiências. Paulo não contou suas experiências. Aliás, ele proibiu que a igreja fizesse isso. Quando ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 5 de Efésios, versículos 3 e 4, diz o seguinte: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Se os cristãos não devem falar essas coisas quando conversam entre si, por que esses famosos, quando se convertem, deveriam falar essas coisas do púlpito? Antes de eu ser crente, eu tinha tantas mulheres, eu usava tais drogas, eu me prostituía, eu fazia isso e aquilo outro, eu pintava o 7, desenhava o 8, puxava a perna do 9. Isso está errado, irmãos. Nós não fomos chamados para testemunhar sobre nós mesmos, mas para testemunhar sobre Jesus Cristo. Ele fez isso na minha vida. Paulo não tinha uma vida promíscua. Ele era um judeu, vivia como um judeu devotado a Deus. Mesmo assim, a gente não vê ele falando muito sobre o seu passado. Ele sempre foca em Cristo. Ele relata como foi essa experiência de conversão aqui. 2 ocasiões, somente, com muita descrição. Irmãos, mas tem gente que adora ouvir essas histórias mirabolantes. Muitas delas são cheias de mentiras, viu? Inclusive, tem gente que diz que foi no inferno. Quando eu estava nas trevas, eu fui no inferno e vi lá no inferno o diabo e não sei o que. É tudo mentira, irmãos. Tudo mentira. Tudo invenção. Esse povo não sabe nem o que viveu. A verdade é essa. Mesmo assim, o que a gente deve ensinar na igreja é a palavra de Deus. Não são nossas experiências. Se a gente recebe uma bênção, pode contar. Mas o nosso passado não deve servir para doutrinar a igreja. Para concluir, irmãos, nós vimos 6 fatos sobre a conversão de Saulo. Ele era muito zeloso por Deus, mas ele estava contra Deus e não sabia. Ele teve a experiência de saber que Jesus é Deus. Teve a maior crise existencial de sua vida, quando ficou cego e em jejum por 3 dias. Mas foi batizado, cheio do Espírito Santo, e começou a pregar em nome de Jesus. Como está a nossa vida? Cair no chão e ficar cego alguns dias foi a melhor coisa que aconteceu com Paulo. Por causa disso, ele encontrou-se com Jesus. Será que todos nós já nos encontramos com o Senhor? Talvez seja por isso que Deus chama alguns que conhecem a verdade, ou pelo menos um pouquinho da verdade, sabem que o caminho de Deus é no meio do seu povo congregando, e Deus chama e a pessoa não aparece, não vem, não dá ouvidos a Deus. Aí Deus permite uma doença, ou permite que a pessoa passe por um acidente, ou permite que a pessoa fique cega, como aconteceu com Paulo. E a pessoa tenta. Bem que minha mãe dizia, bem que minha avó orava por mim, bem que minha irmã dizia que eu devia ser crente, porque para Deus muito mais vale a nossa alma. Nós vamos passar aqui nessa terra quanto tempo? 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Mas depois dessa vida tem uma eternidade que a gente nem sabe mensurar. Talvez tenha sido daí que surgiu o ditado, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Significa dizer que todo mundo vai se converter, não. Mas parece que Deus chama alguns pela dor, porque as pessoas não atentaram para o amor de Deus a tempo.
Outra questão que a gente deve pensar, irmãos, sobre a conversão de Saulo: será que estamos fazendo a vontade de Deus ou será que estamos contra Deus? Mesmo dentro da igreja, às vezes a gente pode estar contra Deus e não perceber. O jogo virou para Paulo: antes perseguidor, agora perseguido. O que foi da vida dele nós sabemos. O maior escritor em termos de número de livros do Novo Testamento, 13 cartas, fora outras, pelo menos 4 cartas que ele escreveu que não entraram na Bíblia. 13 cartas do Novo Testamento. O maior doutrinador do cristianismo, o maior missionário de todos os tempos, o homem que escreveu os livros que são mais lidos em todos os tempos. As cartas de Paulo são os livros mais lidos de todos os tempos. Ele não imaginava que se tornaria um escritor. Até na China estão lendo Paulo, né? Ele não imaginava que se tornaria o escritor mais lido de todos os tempos. Mas isso foi o que Deus fez com ele. Que nos entreguemos a Deus. Se alguém não tomou a decisão de se entregar a Jesus, faça hoje, faça agora. Entregue sua vida a Jesus. Não espere que Deus faça com você o que ele fez com Paulo, deixando ele cego. Tenha encontro com Jesus, são como você está. Por isso eu pergunto: há aqui entre nós alguém que quer entregar a vida a Jesus agora, segui-lo, ser um crente, receber uma oração, se entregar a Cristo? Amém. Amém. A mãe de Ana quer. Eu não estou ouvindo, Ana. Se me ajudar aí. Ah, é? Tá bom, Ana vai lhe explicar melhor depois. Alguém? Então vamos orar. Vamos orar, que Deus nos ajude. Não perca a oportunidade de servir a Jesus. Pai amado, obrigado pela conversão de Saulo que o Senhor chamou para levar a tua palavra e salvar tantas pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem convertido o coração de muitos perseguidores ainda hoje. Aqueles a quem a gente jamais imaginou que seriam crente. O Senhor, quando se encontra com essa pessoa, transforma a vida dela, Pai. Pai, transforma agora, Senhor, a vida dos nossos parentes que não te seguem e que muitas vezes nos criticam por sermos cristãos. Salva, Deus. Salva os nossos parentes, os nossos amigos que nos criticam. Vai ao encontro deles. Aqueles que perseguem a fé cristã, aqueles que são perseguidores ferrenhos, torturadores em outros países, que têm provocado muitos males à tua igreja, Senhor. Salva agora, nesse momento, nós pedimos. Se houver algum cristão sendo perseguido e torturado nesse momento, em alguma parte desse planeta, Senhor, dá livre ao teu filho, à tua filha, para que permaneça fiel, firme na fé até aquele dia, e que com o seu testemunho ela possa também ganhar almas para ti, Senhor. Obrigado pela nossa igreja. Continue a salvar mais pessoas aqui, Senhor, nesse lugar, por onde a gente passar com a mensagem do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Amém.